por aqui, mas para a gente indo para frente aqui com os nossos temas, Tio Rei, queria falar aqui sobre o mercado dos jogos de azar, tema que ficou muito em evidência junto por causa do envolvimento de influenciadores nessa história toda, a gente falando aqui especificamente do cantor Gustavo Lima e da Deolane Bezerra, a influenciadora Deolane Bezerra, envolvendo aqui então a prisão e o pedido de prisão, no caso do Gustavo Lima, suspeitos de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro com os jogos online, estão livres da prisão, por enquanto. A gente acompanhou que a influenciadora saiu do presídio no interior de Pernambuco ontem. A justiça também suspendeu o pedido de prisão do Gustavo Lima. Mas a gente entra nessa discussão com um pano de fundo muito importante, né, Tio Rei? Na sua coluna você até brinca ali com a música do Gustavo Lima, falando do tchê-tchê-rê, tchê-tchê todo das bets, mas a ponto importante é isso de levar 20% do Bolsa Família. Aqui você está se referindo especificamente a dados que o Banco Central divulgou, destacando que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais só mês passado com apostas virtuais, ou seja, aí 20% do total que saiu dos cofres públicos para esse tipo de realidade, que pode ser muito maior ainda do que a gente imagina, do que foi divulgado, porque isso aí foi só referente ao Pix, né, Tio Rei? Uma questão muito sintomática, exigindo aí uma discussão grande sobre regulação desse mercado e que cai na boca das pessoas, começa a ser muito mais discutido por envolver nomes grandes aí como o do Gustavo Lima, como o da Deolane. Como é que você vê essa movimentação e esses dados preocupantes aí que saíram do Banco Central? Isso virou um absurdo, né? Enfim, eu quero deixar claro uma posição de princípio, né? Eu sou contra legalização de jogo, inclusive desse jogo, né? Porque isso vira lavagem de dinheiro, né? Ai, olha Las Vegas, que maravilha, mas é uma das cidades mais corruptas da Terra, além de ser uma das mais cafonas também. Então, é isso, né? O jogo induz, inclusive, a cafonice, como a gente tem visto. Não, a crise ainda é estética também, né, Tio Rei? Tem essa A mais. crise é ética e a crise é estética, né? Além de tudo, plano de gente cafona. O... Não perdeu o humor, né? Importante. Veja só, o Banco Central, em agosto, 14,1 bilhões para as bets, só via Pix. Isso é via Pix. Isso não está sendo contado, isso não está sendo contado cartão de crédito, isso não está sendo contado outras formas de pagamento. Porque se fosse isso, né, média de 14 bilhões por mês, você teria as bets movimentando já no ano 168 bilhões, mas a estimativa é que elas movimentam por ano pelo menos 216 bilhões. É uma coisa fabulosa. E aí tem esse dado interno que 3 bilhões desses 14 saíram de beneficiários do Bolsa Família. No fim das contas, saíram dos cofres públicos, passaram para os beneficiários do Bolsa Família e foram parar nas bets. Nós estamos com um problema, que é um problema, obviamente, de saúde pública, que o vício em jogo é uma doença e é difícil de tratar, muito difícil, porque o mecanismo, não sou especialista, mas basta consultá-los, o mecanismo envolve as mesmas áreas do cérebro e os mesmos mecanismos de compensação do viciado em droga, não é? É muito difícil. As pessoas viciadas em jogo, elas também se destroem suas famílias, etc. E hoje você tem uma coisa que junta toda essa. Porque, do ponto de vista, digamos, humano, da experiência antropológica, a nossa experiência com isso aqui é relativamente recente. Nosso cérebro ainda está se construindo para essas coisas. Junta isso que, por si, já estabelece uma relação um pouco de vício mesmo também,
com a questão do jogo, com a facilidade que o Pix implica para poder fazer pagamento. E nós estamos vendo que os pobres estão sendo sugados para esse troço, né? Então, é preciso pensar. De imediato, bom, eu já disse, eu botaria essa coisa toda na ilegalidade e meteria a polícia em cima. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Então vamos ser realistas. Não vai acontecer, vamos tentar fazer redução de danos, né? Bom, em primeiro lugar, essas empresas têm que pagar mais imposto. Quando a questão foi para o Congresso, o lobby delas se mobilizou e inicialmente se queria um imposto de 18%, acabou ficando em 12%. E o imposto do prêmio é de 15% de renda. Então, em primeiro lugar, esses impostos têm que ser brutalmente elevados. Quer apostar? Não. Porque aí o preço da aposta também subiria. Né? Brutalmente elevados. Assim, deveria ser imposto de cigarro. E ir atrás dos ilegais, porque claro que aí incentivaria a ilegalidade também, né? Tem que proibir publicidade desse negócio. Como se proíbe publicidade de cigarro. E no caso do Bolsa Família, já que é possível saber, tem que avisar os cadastrados que dinheiro do Bolsa Família que vai para jogo, que cadastrado do Bolsa Família que resolve apostar, entra na lista dos candidatos à suspensão do benefício. Porque é dinheiro público. É dinheiro público. Nós, coisa de 168 bilhões por ano do orçamento com o Bolsa Família. Nós não podemos que desses 168, você tenha 42 bilhões desviados para as bets, que de resto já provocam um problema de inadimplência no país também, o Banco Central apontou, né? Ah, mas vão pagar imposto, é importante para a arrecadação? Não, eu sei, mesmo pagando imposto é importante para a arrecadação, né? Sou contra a legalização, acho que de jogo, de tudo, né? Mas isso não vai ser revisto, que então se cuide pelo menos da questão da legislação. Porque a gente está vendo os interesses bilionários que se envolvem, e aí entram celebridades, financiamento de celebridades, celebridades estimulando o jogo, que é um negócio pavoroso, asqueroso, né? E quanto a essa questão aí envolvendo o homem do tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê, tem uma coisa qualquer acontecendo ali estranha em Pernambuco, né? O Ministério Público se opôs à prisão preventiva, pedido de prisão preventiva. A delegada viu motivos para tanto. Eu também vi, quero deixar claro, né? Mas o que realmente me causou um pouco de constrangimento foi o desembargador, não vou lembrar o nome do senhor, agora acho que até tenho aqui. Opa, peraí que eu posso puxar. Eu já achei. O desembargador Eduardo Guilhom Maranhão. Meu caderno é implacável. Pô, é mais rápido do que o meu Ctrl F no computador, tio Rei, meu Deus. Não, Só a meu método Bíblia aí, né? O analógico. tamanho desse caderno aí é muito conhecimento. Vamos lá. O desembargador Eduardo Guilhom Maranhão, ao conceder um habeas corpus para um deles, né, pro Darwin, né,
E não deu só para o Darwin. O Darwin pediu e ele deu para a espécie toda, como eu brinquei, né? Deu. Tudum. Tss. Oi? Não, só fiz um tudum. Tss. É, deu 17 habeas corpus. Foi pedido um, ele deu 17, soltou todo mundo e tal. E eu achei curioso que, ao soltar, ele disse que ele estava soltando porque o Ministério Público não tinha oferecido denúncia. Só que não existe prazo para o Ministério Público oferecer denúncia. Ele pode pedir novas investigações, como aconteceu. Não tem essa. Ou pede denúncia no prazo X, ou, né, ou oferece denúncia no prazo X, ou ele soltou todo mundo. E aí eu escrevi um texto no UOL, no dia. Quando isso aconteceu, o Gustavo Lima teve a prisão preventiva decretada. O texto que eu escrevi no UOL de madrugada foi antevendo a soltura do Gustavo Lima. Né? Até porque dos que foram soltos, dois daqueles que tiveram a prisão suspensa eram justamente aqueles que estavam no navio, no iate do Gustavo Lima, né? E que se tornaram foragidos. Ora, se ele suspendeu, né, a prisão preventiva de gente foragida, evidentemente ia suspender a do Gustavo Lima também. E ali tem um braço de ferro ali. Agora, tudo bem, são diferenças de leitura das coisas e tal, né? Mas que tem estranhezas do ponto de vista técnico, tem, né? De toda sorte, o envolvimento dessas pessoas demonstra por onde passa esse negócio de bet, né? Como é que isso virou uma máquina fabulosa de recursos, né? Segundo a, a investigação, o Gustavo Lima, ele não é só um garoto propaganda do Vai de Bet, ele seria dono de 25%. Mas dono ou não, esse troço, quando você pega as pessoas envolvidas, assim, são pessoas que têm um padrão de riqueza, né? E é típico, assim, daqueles que trabalharam durante, assim, famílias que trabalharam por décadas até conseguir uma fortuna. Não, é um negócio assim, tá? Porra, dá uma olhada nisso, né? Pergunto, quantas pessoas as bets empregam, será, hein? Para ter esse faturamento? Meia dúzia. Meia dúzia, evidentemente, é uma hipérbole negativa, né? Um exagero para baixo. Mas bem pouco, né? Porque não é um setor que empregue mão de obra, não precisa. Os programas de computador se encarregam, né? E aí mobiliza essa grana toda, causa um problema que já está causando de inadimplência, né? Prejudica a economia em vez de ajudar, e ainda tem uma tributação ridícula. Então, uma coisa ruim a mais com a qual se tem de lidar, né? E espero que se faça a coisa certa, né? O vice-presidente está falando no Ministério da Saúde, com vários ministérios para ver e tal. Agora, esse relatório do Banco Central, ele é avassalador, assim, né? Certamente surpreendeu muita gente. Ninguém imaginava que estava desse modo, né? Então, é preciso apertar muito, muito, muito a regulação desse troço. Muito importante.